Esqueça tudo que você acha que sabe sobre hipertrofia, tudo, porque eu vou te mostrar por que alguns dos métodos mais criticados ou mais nonsense, mais considerados bro science, na verdade eram atalhos intuitivos para vias fisiológicas que a ciência moderna só conseguiu explicar décadas depois. Sim, você ouviu certo. Muita coisa que chamavam de achismo de marombeiro simplesmente funciona. E funciona pra caramba. Se você está estagnado, preso no mesmo shape e obcecado por protocolos científicos que nunca saem do papel, talvez a resposta seja justamente na velha guarda, na simplicidade brutal da era de ouro do bodybuilding, onde os resultados eram o único dado que importava. Então fica comigo até o final do vídeo, porque hoje você vai entender como unir o melhor da ciência moderna com o melhor da sabedoria prática. E eu prometo, quando esse vídeo acabar, você nunca mais vai olhar um treino old school do mesmo jeito. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e antes de entrar no conteúdo, já clica no botão de se inscrever no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual técnica old school você acha mais polêmica. E se você quer turbinar seus resultados no suplemento de verdade, entra no site da Max Titanium e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou no site da Probiótica usando o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off na hora de finalizar suas compras. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Agora bora para a verdade nua, crua e científica sobre a famosa ciência de macho. Para começar essa jornada, a gente precisa voltar no tempo, lá nos anos 60, 70, auge da Golden Era, onde nomes que você já bem conhece, como Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo, Frank Zane, Sérgio Oliva e tantos outros moldaram físicos tão impressionantes que até hoje influenciam e são referência em tudo que você vê nas redes sociais, na internet e nas academias do mundo inteiro. E o mais curioso, eles fizeram isso sem planilhas complexas, sem periodização ondulatória, sem meta-análise, sem internet, sem PubMed, sem podcasts, sem ninguém dizendo quantas séries por grupamentos eram ótimas. Eles treinavam, porque o corpo respondia e o resultado era o dado. Enquanto que hoje a galera fica discutindo se 10, 12 ou 15 séries semanais é o ideal. Naquela época o treino era simples, bruto, intuitivo e de certa forma até poético. Eles aplicavam técnicas que muitos chamariam hoje de bro science, mas que, sem querer, estavam alinhados com mecanismos fisiológicos que a ciência só explicaria 40 anos depois. Isso é fascinante porque mostra uma desconexão entre teoria e prática. Enquanto a ciência demorava para acompanhar, os físicos dos atletas já eram prova viva de que aquilo funcionava. Por exemplo, o treino de peito do Arnold tinha mais volume que e-mail de spam e funcionava. O treino de costas do Columbo parecia um castigo de exército romano e funcionava. O pump extremo do Frank Zane parecia pura vaidade e funcionava pra caramba. A verdade é que a musculação começou como um experimento humano gigantesco e esses caras foram os primeiros pesquisadores. Só que o laboratório deles era as academias que eles treinavam, o próprio corpo. A gente precisa lembrar que naquela época não existia internet para começo de conversa. Então não existia Google, não existia estudo científico, não existia leucina, mTOR, sinalização anabólica, nada disso. Eles não sabiam que estavam ativando, mas sabiam como se sentia. Sabiam que determinado exercício dava mais sensação de contração, mais pump, mais densidade muscular. E percebiam resultados ao longo das semanas. Essa era a ciência deles: repetição, observação, adaptação, resultados. E é isso que a ciência chama hoje de empirismo. E olha que interessante, empirismo, quando reproduzido por milhares de pessoas ao longo de décadas, vira evidência indireta, vira o que chamamos hoje de evidência anedótica de alta validade, ou seja, não é achismo, é experiência coletiva. E a pergunta é: como é que algo tão tido como não científico produziu físicos tão superiores? É isso que a gente começa a destrinchar a partir de agora.
Agora vamos destrinchar o que a ciência moderna mostra e como os músculos acertaram em cheio sem saber esses nomes bonitos que a gente vê hoje. Primeiro, o PAMP, que é o estresse metabólico. Arnold dizia que o PAMP era como um orgasmo, olha só isso. E enquanto muita gente ria disso, hoje sabemos que o PAMP causa estresse metabólico, um mecanismo de hipertrofia comprovado em meta-análises. Pesquisadores como Brad Schoenfeld, em 2010, 13 e 17, mostram que o estresse metabólico aumenta inchaço celular, produção de lactato, acúmulo de metabólitos, liberação de hormônios locais, sinalização anabólica. E é exatamente isso que o PAMP causa, ou seja, aquilo que chamam de vaidade do Arnold hoje é fisiologia pura. Explicando de maneira simples, estresse metabólico é basicamente o músculo entrando em desespero, chamando ajuda e sinalizando: eu preciso crescer para aguentar isso aí. Segundo, volume alto, que é a sobrecarga progressiva. Outra característica old school era o volume insano. Arnold fazia 20, 25 até 30 séries por grupo muscular. A ciência moderna mostra que o volume é o principal preditor da hipertrofia, segundo Schoenfeld, Krieger, Gazawa e outros colaboradores. Claro, existe um teto, mas o volume que esses caras usavam não era suficiente para estimular de forma absurda e resposta adaptativa. Terceiro, negativas, repetições forçadas e parcializadas. Essas técnicas foram criticadas como exagero, mas estudos atuais indicam que negativas aumentam dano muscular. Dano muscular ativa células satélites, que são precursoras da regeneração muscular. Repetições forçadas aumentam volume efetivo. Parciais aumentam tempo sob tensão e estresse mecânico. Ou seja, aquela insanidade old school era, na verdade, uma forma primitiva de manipular variáveis avançadas. Células satélites são como backup muscular. Quando você causa microdanos, elas acordam e ajudam a formar músculos novos. Quarto, exercícios compostos. Agachamento, levantamento terra, supino, esses eram a base de tudo. E hoje sabemos que compostos ativam mais fibras, geram maior tensão mecânica e maior produção hormonal local. Conclusão: eles não sabiam de terminologia nenhuma, mas sabiam como se sentia e estavam exatamente certos. Agora entramos na interseção entre empirismo e ciência moderna, porque existe uma diferença entre achismo e evidência anedótica robusta. Um método que funciona para milhões de pessoas por mais de 40 anos não é coincidência, é um padrão. Pense em frases clássicas old school como treinar até a falha ajuda a crescer, ou então PAMP é essencial, ou então faça exercícios básicos, ou então ainda treine cada músculo com intensidade real. Hoje todas essas frases são apoiadas pela literatura. Por exemplo, a falha muscular tão defendida pela velha guarda é validada por estudos como os de Sampson e Werler, Nóbrega e outros colaboradores, Carroll e outros colaboradores, mostrando que treinar perto da falha recruta mais unidades motoras. E o PAMP, validação total. E quando comparamos um protocolo old school como o do Arnold, volume alto, PAMP e compostos mais isoladores, com estudos modernos sobre hipertrofia, existe um alinhamento quase surreal. E aqui está uma parte crucial. Eles não complicavam, eles simplesmente iam lá e treinavam, simples assim. A ciência mostra que a adesão é a variável mais importante de todas. De nada adianta ter o treino perfeito se você não consegue segui-lo. A Bro Science tinha vantagens psicológicas. Era simples, era motivadora, era intuitiva, era replicável, era divertida e era imersiva. Isso fazia os caras treinarem muito mais, com mais intensidade, com mais consistência, e isso é basicamente a fórmula da hipertrofia. Enquanto hoje muita gente trava por análise excessiva, a velha guarda fazia o oposto, ação massiva. Essa é a beleza da simplicidade, eu adoro simplicidade.
Agora chegamos no ponto mais importante do vídeo. Como você aplica isso no treino hoje? Aqui vai a fórmula moderna old school. Primeira dica, use exercícios compostos como base. Agachamento, levantamento terra, supino, remadas, desenvolvimentos. Eles são a espinha dorsal da força e da hipertrofia. Segunda dica, combine com técnicas old school. Série gigante, drop sets, técnicas negativas controladas, pump controlado, altas repetições para estresse metabólico. Terceira dica, siga o princípio do volume efetivo. Procure trabalhar em intensidade próxima da falha e volume moderado alto. Quarta dica, simplifique o processo. Menos apps, mais treinos. Menos teoria, mais aplicação. Quinta dica, seja consistente. A ciência moderna confirma consistência mais importante do que a perfeição. Então, depois de tudo isso, a verdade fica clara. A ciência de machão nunca foi criada. Foi experiência prática acumulada, foi empirismo puro, foi observação inteligente e hoje sabemos, pela ciência moderna, que muita coisa que os old schools faziam estava certo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações e comenta aqui embaixo qual técnica Bro Science você quer ver eu explicando em um vídeo separado. Venha conhecer minha área de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. E claro, tá precisando de suplementação de primeira linha de qualidade para ajudar a levar seu shape para um próximo nível? Vá lá no site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, o cupom é EUPROPErsonalFábio para 15% de desconto para te ajudar a levar seus resultados para um próximo nível. Me segue também no Instagram, TikTok, Facebook, para você que gosta de vídeos curtos com dicas direto no ponto. Muito obrigado por assistir até o final. Agora, escolhe o vídeo que está aí aparecendo na tela final ou a playlist para você maratonar o meu canal, ajudar a conhecer um pouco mais do meu conteúdo. Isso o YouTube leva em consideração e começa a mandar meu vídeo para mais pessoas, ajuda a recomendar. É simples e ajuda demais. Eu adoro a simplicidade. Ela é valiosa e o maior ensinamento é a beleza da vida que está na simplicidade. Tá? Desculpa a filosofia barata, mas enfim. Bom, pessoal, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.